Fala pessoal do nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, né? A gente está no vídeo da aula 5 desse bimestre, que é sobre o livro É Tudo Mentira. Essa narrativa grande que a gente está aí conhecendo a história de Sandra. Eu espero que vocês estejam gostando da história, se divertindo, tendo o prazer de conhecer a história de Sandra, essa protagonista, né? E mais importante também, se conectando com a história, vendo, poxa, a Sandra passou essa situação, é igual para a situação que eu passei, porque o livro são histórias fictícias, né? Mas baseadas em uma vida real, né? São histórias que pode ser a vida real de qualquer um. Então, a história de Sandra não é nada diferente. Então a gente consegue gostar de ler quando a gente sente o prazer por um lado em ler e por outro consegue entender a história e perceber e se encontrar dentro dessa história, tá? Ou seja, isso pode passar comigo, isso aconteceu comigo. Ai, vamos ver como que a Sandra resolveu esse conflito aqui? Vamos ver, porque foi igual que eu passei, né? Então isso é conectar com a história. Tá. Aí a gente está adiantando aí na leitura das nossas aulas, né? E agora eu preciso só pontuar uma coisa que é o objetivo da aula 5. É um texto grande, não é pequeno, né? É uma narrativa longa, por essa razão é chamada de romance, com vários capítulos, vários conflitos e um principal. Isso tudo que a gente tem falado ao longo dessas aulas no quarto bimestre, né? Mas como que a gente vai fazer se não entender mergulhar melhor, né, a se aprofundar e como submarino descer nas profundezas do livro? Como é que a gente faz isso? Uma forma de fazer isso, né, é a gente utilizando os elementos da narrativa para nos ajudar. É um texto narrativo, está contando uma história. Todo texto narrativo tem seus elementos, tem os elementos característicos da narrativa: espaço, tempo, personagem, narrador e enredo, né? Vamos começar a entender a função desses elementos dentro do texto. Aí a gente consegue entender melhor a história de Sandra e se conectar melhor, e se conectar, né, e se identificar com a história. Então vamos lá, vamos falar de quatro agora. Nessa aula aqui, a gente vai falar quatro elementos: espaço, tempo, personagem e enredo, tá? Narrador, perdão. Espaço, tempo, personagem, narrador. Vamos ver o espaço. O espaço é onde ocorre a narrativa, tá? O local onde ocorre a narrativa. Qual é a importância do espaço para o enredo? Onde o autor determinar minha história vai se passar nesse local, tá? Ele vai ter que ser coerente, né, para narrar conflitos e ações e situações que o personagem vai passar de acordo com o local que ele determinou. Por exemplo, o espaço narrativo é a casa nova de Sandra, né? É a mudança de uma casa para outra, e tem a casa nova de Sandra que a gente está vendo até agora. Então, os conflitos que ela está passando estão de acordo com esse espaço. Esses conflitos pessoais estão de acordo com o espaço, né? Os conflitos que ela passa com o pai, por exemplo, não pode ocorrer dentro da escola se o espaço for determinado de escola. Então, entender o espaço da narrativa também ajuda a gente a compreender as possibilidades de conflito. Então, determine qual é o espaço aí que vai se passar na Sandra. Já dei a dica aqui, na história da Sandra. Terminando o espaço, vamos falar sobre o tempo. O tempo, numa narrativa, a gente está estudando várias possibilidades de tempo, mas também é importante pelo seguinte fato: é quando a história ocorre. Aqui está determinado, né? Tem a data em que ocorreu a história, vai falando aí. Se vocês pegarem lá, reler, vai falando a data exatamente. Meu objetivo não é falar a data exatamente, mas vamos lá. Qual a importância do tempo para a narrativa? Se o autor definir, da mesma forma do espaço, ele definindo o tempo, né? Ah, não, minha história vai ocorrer em tal época. Então os conflitos têm que ser reais daquela época. Isso quer dizer o quê? Se a história acontece em 1850, por exemplo, os conflitos da Sandra têm que ser de acordo com uma pré-adolescente de 1850. Se os conflitos se a história acontece
em 2100, aí os conflitos, as ações, as situações que o personagem vai viver tem que estar de acordo com a época que o autor resolveu escolher para contar a história dele. Então essa é a importância do tempo. Vamos entender o tempo em que a história da Sandra ocorre. Terminado o tempo, vamos falar do personagem, né? Personagem é os nossos queridinhos, que é através dos personagens que a história ocorre. São os conflitos pessoais deles, são os conflitos que ele vive, as ações que eles praticam, as situações que eles vivenciam, que a história vai acontecer, né? Observa, a gente está vendo as situações da Sandra, então todo o livro está pautado ao redor da Sandra. Então o personagem tem imensa importância na construção do texto narrativo, né? A gente sabe que é dividido em três personagens: o protagonista, o antagonista e o secundário, né? Os personagens secundários. O protagonista é o principal, o antagonista quem vai entrar em conflito, sempre, como é uma narrativa grande, ou ele já é determinado no início da história ou ao longo da história se determina. Vai ter um momento de embate dos dois na hora do clímax do capítulo, da história toda, enfim, tá? E os secundários estão em volta desses dois personagens e ajudam a contar a história. Mas por que é importante o personagem? É necessário que o autor dê personalidade aos personagens, né? E aí que o leitor entenda essa personalidade que o autor deu. Como que isso ocorre? Ocorre com aquela descrição que a gente já falou. Não falamos nesse ano, acho que nós falamos no sexto e no sétimo, né? Descrição psicológica, descrição física. No passado nós falamos sim, descrição psicológica, descrição física, né? Descrição psicológica, a personalidade, seja de um espaço, de um local, de um personagem, tá? De uma coisa, de um objeto, descrição psicológica, e descrição física é a aparência física, né? Então o autor ele vai utilizar essas descrições para poder dar personalidade e aparência aos personagens, né? Então observa, o pai da Sandra foi muito bem detalhado, né? A gente sabe muito bem quem é a personalidade dele, qual é a personalidade dele, quem é ele, né? Então o autor ele perde esse tempo para descrever e a gente tem que captar isso. Por quê? É importante para a gente buscar esse entendimento. Aí a gente consegue fazer ligar as partes da história e se conectar à história. Então, personagens tem que entender, são os nossos queridinhos, e falta o narrador. Quem vai contar essa história? O narrador é quem conta a história. Nós vimos esse bimestre 3 personagens. Narrador observador, é aquele que não participa da história, mas conta, verbos e pronomes na terceira pessoa. Personagem, aquele que participa da história, conta e participa, pode ser qualquer personagem da história, verbos e pronomes na primeira pessoa. E narrador onisciente, é uma mistura, um mix. Por quê? Nós temos verbos e pronomes na terceira pessoa, características do narrador observador, mas o narrador ele sabe de todos os detalhes da história. Então ele vai dando pra gente a voz dele explicando a consciência do personagem, o que o personagem sentia, vai explicando detalhes mais aprofundados da história, diferente do narrador observador. Tá? Então qual é a importância desses narradores aqui? Primeiro, aqui eu vou dar uma cola para vocês. Narrador personagem, a Sandra está contando a própria história dela. A gente consegue observar com verbos e pronomes na primeira pessoa, tá? O que isso ajuda a gente? A entender que é a Sandra que está contando a sua própria história. Ela que a gente lê a história contada sob o ponto de vista dela, sobre as impressões dela, sobre o que ela vivenciou, né? Então a gente entende a história sobre esse ponto de vista, diferente de um narrador observador, que o cara quem conta a história ele é imparcial, né? Ele não participa da história, então coisas mais aprofundadas, mais detalhadas, a gente não consegue entender, só se for onisciente. E pro outro lado,
A gente só consegue ver com o narrador-personagem o ponto de vista do personagem que conta, e não dos outros pontos de vista. Então a história se passa sobre aquele ponto de vista, tá? Então, galera, isso que eu queria falar. Vamos captar esses elementos no texto para a gente conseguir fazer um entendimento da melhor da leitura. Se divirtam, se conectem à história, sintam a história de Sandra, que a leitura é prazerosa. A leitura é se aventurar em história sem sair do lugar. É só um livrinho na mão. E isso traz muitas emoções pra gente, além de trazer aprendizado, que isso é também importante, tá bom? Então, boa leitura para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.